tarde. A gente vai dar início à última mesa do Pauliceia, fechando em grande estilo com dois excepcionais escritores, que são Juliano Garcia Peçanha e Evandro Afonso Ferreira. Para não haver confusão entre eles, vamos trocar aqui a plaquinha. Que pena. Senão vocês podem... Senão é que capaz pena, deles queria passar pelo fazerem Juliano um jogo uma vez borgiano aí de... enfim, são dois escritores que cuja obra propiciou esse título, Hóspedes do Estranho, porque são dois escritores que têm uma escrita muito diferente entre si, mas que têm em comum uma espécie de expressão de sentimento de não pertencimento ou de estranhamento em relação à realidade social, à vida familiar, aos laços afetivos. Eles expressam isso de uma maneira muito contundente. São escritores que falam de um sentimento de inadequação muito grande, que é um tema recorrente na literatura moderna, como vocês sabem. A gente vai falar sobre isso, até para falar um pouco sobre as poéticas de ambos, as fontes, de como eles pensam a própria tradição literária, de como eles se veem nisso. São escritores que hoje representam na literatura contemporânea uma força narrativa que eu acho que é bastante contundente, muito aguda, num sentido crítico em relação à realidade, que começou no caso do Evandro Afonso Ferreira, que é mineiro de Araxá, mesma terra de Francisco Alvim, né? Dona Beija. E Evandro Afonso Ferreira foi publicitário, livreiro, foi proprietário do sebo Avalovara, que foi eleito na época o melhor sebo do Brasil. Então é um homem que sempre conviveu muito com os livros, de uma maneira... sempre foi um leitor voraz e que transformou essa voracidade, essa leitura onívora dele, em matéria-prima literária. Ele começou a escrever livros que tinham nomes bastante estranhos. Nem ele lembra o que significam os títulos dos livros dele. Por exemplo, Zaratempô, Catrâmbias. Lá em Florianópolis, ele me perguntou o significado dos títulos, eu não sabia. Ele tinha esquecido. Na verdade, é o seguinte, saindo da brincadeira, assim, o Evandro Afonso Ferreira começou a escrever livros como Catrâmbias, Zaratempô, Erefuê, que eram livros que tinham uma narrativa sempre de uma personagem que estava numa situação de acuado ou de uma situação de asfixia existencial, mas que exprimia isso através de um linguajar meio vetusto, antigo. Ele é uma espécie de arqueólogo de palavras. Então ele tinha essa obsessão de recuperar, exumar palavras raras, assim, esquecidas, que tinham caído em desuso, palavras dicionarizadas que caíram em desuso, e fazia um discurso que tinha, no léxico, na maneira como nas palavras que ele usava, tinha uma coisa meio antiga, e que, na verdade, era uma forma de expressar um sentimento muito presente desse sentimento de inadequação sobre o qual eu estava falando, de incômodo, né? Como se a própria existência fosse uma existência meio caduca, uma caducidade em vida, uma espécie de sentimento de que a vida era de que todo mundo que nasce é meio um natimorto, né? E isso é um traço da literatura do Evandro, que depois ele abandonou o aspecto linguístico disso, mas não abandonou essa percepção pessimista, vamos dizer assim, e muito satírica, em certa medida, da condição humana, para dizer assim, para usar um termo que caiu em desuso também, né? E ele passou a escrever alguns romances que tinham já uma narrativa com mais personagens, não era só uma personagem imersa no seu próprio mundo, vociferando contra a realidade, mas eram experiências já mais narrativas, mais romanescas, como a gente está mais acostumado a ler nos romances. O caso do Minha Mãe Se Matou Sem Dizer Adeus, o Mendigo que Sabia de Cor, os Adágios de Erasmo de Roterdã, é isso? Eu juro, eu não recorri a nenhuma cola para falar, porque é um título difícil de ler.
Os piores dias de minha vida foram todos... Pega o microfone quando você for falar. Livro para ser lido na praia. E é sobre essa transição da obra dele, como é que ele pensa a literatura, como é que ele, por que ele buscou nessa forma literária e nessa transição literária que a gente vai conversar um pouquinho aqui. Juliano Garcia Peçanha é filósofo, é um escritor que publicou 3 livros em sequência que compunham uma trilogia sobre a qual a gente vai falar aqui, uma trilogia na qual, que era composta por os livros chamados Sabedoria do Nunca, Ignorância do Sempre e Certeza do Agora, que foram livros publicados numa sequência num intervalo de poucos anos e que foram reunidos agora pela editora Cossack Naif, neste volume aqui, Testemunho Transiente. Ele vai explicar para a gente o que quer dizer um testemunho transiente. Mas aí virou uma tetralogia. Que aí entrou... virou uma tetralogia, desculpa, porque tem também o Instabilidade Perpétua, que foi um livro que ele publicou com um pouquinho depois, alguns anos depois dessa primeira leva dessa trilogia, que tinha os títulos que se dialogavam entre si. E o Juliano, nesses livros, a gente sempre encontrou diferentes formas literárias, né? Em alguns casos eram narrativas, em outros casos eram aquilo que a gente chamaria de poema em prosa, e em outros casos um ensaio de reflexão filosófica. E em todos eles a forma podia mudar no sentido da síntese, da economia formal ou da maior extensão, porém em todos esses textos eram atravessados por uma mesma percepção também de uma certa inadequação, uma certa indagação sobre a condição do ser, a precariedade e, ao mesmo tempo, um ser que era ele, não era ele, uma personagem que confundia-se ou não com ele, Juliano, que é algo que, para ele, tem pouco, se não me engano, tem pouco significado, e esse tipo de distinção que se faz na crítica literária entre o autor, o narrador, a personagem. Isso estava sempre atravessado por essas questões, e muito também atravessado por uma reflexão filosófica com algumas fontes reflexivas específicas, como no caso, como Heidegger e, mais recentemente, um filósofo alemão que está vivo, que é o Sloterdijk. De modo que a literatura do Juliano tem uma espécie de hibridismo formal, mas tem uma potência existencial comum, e sobre isso também a gente vai falar a partir de agora. Depois dessa não tão breve apresentação, eu agradeço a presença de vocês, e só que a única coisa que eles pediram para fazer uma leitura. É uma leitura... Explica para a gente essa leitura, Evandro. É uma leitura alternada de trechos de vocês. Eu ingenuamente bolei um ping-pong com Juliano. Existem vários fragmentos nos livros dele, e eu estou escrevendo um livro que tem muitos fragmentos também. Só que eu fiz isso sem consultar o Juliano. A hora que ele viu os meus fragmentos, não sei se ele ficou com inveja ou ele achou que eles são inferiores, e falou: não, Evandrinho, não vamos fazer isso não, isso é bobagem e tal. Aí eu fiquei completamente sem chão. Então eu estou aqui para ouvir o Juliano. É o gênio e o genioso. Mas eu posso ler alguns pedacinhos, já que ele não quer ler, eu vou ler trechos. Não, vocês vão ler, né? Pode, Julianinho. Também, não é isso? O Julianinho aqui é o gênio, ele é que manda. Mas ele tem a parte do texto dele ou não? Não, pode. Eu só me incomodei, sendo bem sincero, que é aquela coisa da sensação que a gente já mudou e o livro já não nos representa mais, né? Então, a seleção que ele fez, para mim, é dos mais antigos ainda. Então, eu falei, pô, mas é como se eu quisesse jogar a bola mais para adiante de onde já estou hoje. Foi essa a razão, mas eu não me incomodo. É que são coisas tão bonitas, né? Mas eu tive a sensação de que o Juliano virou um Fernando Henrique, entendeu? Esqueça tudo que eu já publiquei. É verdade, Isso me lembra um bate-papo do Toquinho com... O Toquinho não, o Tostão com Chico Buarque. Meia hora de papo, de repente o Tostão só falava de a banda, Pedro Pedreira. Aí uma hora o Chico falou: mas escuta, o Tostão, já tem mais de 400 letras. Ficou meio constrangedor. Estou dando uma de Tostão com você, Juliano.
Mas esse sentimento existe quando o aluno, né, faz uma piada. Na primeira aula, a pessoa faz uma coisa e fica como bagunceiro, né, ou uma coisa assim. E fica para sempre aquela marca, né? E às vezes você já está em outro lugar e continua, né? Então, por exemplo, só para esclarecer isso, que eu andei por esse país da estranheza, né, por essa terra do exílio, etc. Mas hoje, de algum modo, já saberia falar também da familiaridade, da intimidade, né? Como se fossem vários. Então, eu não quero só que colhem a marca, né, de uma escrita, entende? Quando a minha escrita é de transição. É mais por isso. Mas como o seu trabalho, como seus livros foram publicados agora e eles descrevem essa transição, depois que vocês fizerem a leitura, a gente conversa e você Não, vamos fazer. Vamos fazer isso. Tá a bom? seleção é por conta dele. Então ele escolheu os bons dele e os piores meus. Mas é bom assim também. Julianinho, você sabe que eu te considero gênio. Meu amigo, a gente deixa. Mas então, você leu o teu? Quer que eu leia para você também? Podemos tentar. O primeiro é você. Acho que esse que ele escolheu talvez vão bem na direção do que foi proposto na mesa, né? Então ele, pelo que eu identifiquei, muitos do meu primeiro livro chamado Sabedoria do Nunca, que é exatamente só para então esclarecer elementos dessa poética, né? O nunca é exatamente o nunca de uma experiência de si e do mundo. Então, uma espécie de exílio, né? De você estar como uma ameba, vamos dizer, sem uma forma no mundo, e então você está sempre numa espécie de, né, pergunta ou perplexidade. Então, esse meu primeiro livro é uma ruminação sobre esse exílio, né, do corpo e da alma, né? Então, aninhado na praia de escombros, observo o giro do astro, enquanto a sombra do rosto foragido repõe a questão: e se a criança jamais existiu? Anoiteceu rápido. Não parece que nasci 80 anos atrás. Só percebi agora quando perdi de vez o alvoroço. Os dias vão entretecendo minha agonia, meses e anos na solidão desta espera. Espera da palavra que seja puro vigor, da palavra que nomeie este canto esquecido em que vivo, da palavra que diga o quid desta migração, e ao dizê-lo me restitua a um princípio e me purifique do cansaço dessa dispersão. Impossível aguentar o peso da calamidade que se mostra crônica. Impossível. Este vazio, este não, precisa ser curado. Preciso me aderir à luz desta palavra ausente. Quer dizer, eu era um menino tentando dar conta de uma situação eu chamo de serabismo ou de não ser, né? Então, é uma meditação sobre o não ser eu. Não sei quem que estava lá em cima agora falando de Fernando Pessoa, né? Fernando Pessoa seria também alguém dessa poética do não eu, né? Mas só para situar vocês em termos de constelações literárias, né? Tudo que eu estou lendo aqui de minha parte é um livro que eu estou escrevendo, que é um narrador que tem 80 anos, está sozinho no mundo. Ele não tem mais amigos, não tem nada. De vez em quando ele se recorda da amada, dos amigos, etc, etc. E o título é Não tive nenhum prazer em conhecê-los. Há 8 décadas, parece que convivo sutilmente o tempo todo com isto, a que chamam vida. Parece. Vista sempre opaca. Nunca vi isto com muita nitidez. Não posso negar também meu distraimento. Sou abstração em pessoa. Metade de minha existência esqueci de respirar. É o que podemos chamar de vida partida ao meio. Sei que esse meu esquecimento providencial é móvel da preguiça de viver. Vivo meio deslocado, só pertenço de viés ao cotidiano. Não é por obra do acaso que vivo sentindo muita escassez de mim mesmo. É bonito, hein? Existir de viés. Eu sabia que eu sou melhor do que você, Juliano.
De fato, mas ele capricha mais que eu mesmo. Eu que separei isso aqui, eu peguei o pior dele, entendeu? Eu considero ele melhor escritor que eu, verdade? Não, esse aqui é bonito, esse seu aqui, o próximo dele é bonito, viu, gente? Ele tem uma obsessão com as palavras, né? Eu não gosto muito de palavras, estou falando de verdade, sim. Ele gosta de cinema. Eu estou sendo verdadeiro. Vamos andar aí, senhores. Tá, então vamos mais dois, né? Os comentários depois. Como diria Marquês de Sade, vamos colocar a ordem. Eu vou ler outra. É que eu gosto sempre de dar uma legenda para eles entenderem a situação, né? Mas aqui é como se só para esclarecer isso, que tem a ver com o tema, né? Eu fui um menino que eu diria que não estava num colégio, nem na Antártida, digamos, com os pinguins, que já seria possibilidade de intimizar com algum mamífero, né? Como se estivesse no sul de Plutão, ou nas cordilheiras de Júpiter. Então eu estava realmente assim muito confrontado com uma pura exterioridade. Tudo era uma pura exterioridade. Então, esses primeiros livros tentei de algum modo formular o que é isso, né? Que é uma situação estranha mesmo. Sou herdeiro de uma lenta traição, e a cada tarde as palavras condenadas realizam em mim seu jogo aberrante e vão me afastando do centro. Bonito. Lê mais um pequenininho que eu vou ler um grande agora e fazer todo mundo chorar. Eu vou ler um dele. Não, eu vou ler um para as mulheres que estão aqui presentes, que é a história de um cara que está atrás da amada. Esse aqui eu vou fazer todo mundo chorar. Vai, Juliano, lê algo substancioso. O meu próximo é lindo. Eu posso ler o dele. Não precisa ler. De quem aqui? Não, você lê o seu, lê o seu. Então é sua vez. Então eu vou ler o meu agora. Prepare-se. A ferida não fecha. Você pulou. Não, eu vou ler, nós vamos encerrar agora. O Manuel pediu para a gente só ler mais uma coisa. Eu falei para vocês pararem de fazer comentários, para ler, para dar ritmo. O Juliano é que tem que comentar o texto dele, o meu não precisa. Então agora... Eu gosto mais do comentário mesmo, é verdade. Isso é verdade. Vamos fazer o seguinte, leiam assim, para dar o ritmo da coisa, assim, a alternância dos textos. Tentem, pelo amor de Deus, pelo menos umas 2 páginas, então, eu vou ler sem só comentários. Eu vou ler só mais um, Juliano mais um, depois a gente bate papo. Pode ser mais um pouquinho, vamos lá. Vamos lá. A ferida não fecha. Não há etimologia que dê conta de explicar a dor provocada pela ausência dela, aquela que já não existe mais. O vocábulo saudade aqui é quase um pechisbeque. Seria preciso criar palavra mais pedregosa, de conteúdo semântico mais substancioso, de densidade rochosa, monolítica. Difícil explicitar a malaventura do desaparecimento definitivo da pessoa amada. É algo que provoca insuportável inquietude na alma. Carece da reinvenção da gramática. Sim, reinventar a mais corrosiva de todas as palavras, possivelmente sinonímia de morte em vida. Difícil substanciar o coma consciente, se assim posso dizer. Sei que a ausência dela tem o efeito de lâmina decapitadora, é a transcendência do desalento, corte desprovido de cicatrização, desencanto que se obstina em impor. Ah, minha amada, vive entretecido nas teias da melancolia e seus apetrechos angustiosos. Se eu não for aplaudido, porque vocês são muito burros. Eu vou ler 2 curtinhos que ele selecionou, então, porque o dele era muito grande. Assim, quando eu te revi já era tarde demais, é sempre tarde demais nessa terra de metamorfose. Jamais conheci fronteiras, animal exposto era íntimo de tudo desde o início, e cheguei a me cansar de morrer de êxtase. Então, fico por aí. Essa é a seleção do Evandrinho, Só uma parte, não, é que realmente eu não gosto tanto de literatura hoje em dia, eu gosto mais de explicitar a poética, de onde brotou aquilo que eu escrevi, né? Então é uma espécie de literatura já transcendental, vamos dizer, de segunda ordem, assim, de você explicitar o lugar de onde emanou uma coisa. Então, de fato, eu me interesso menos pela literatura em si e a palavra do que pela região da experiência, o lugar que aquele corpo passou, né? Só para dizer que é nesse sentido que eu realmente prefiro o comentário ao texto. Então,
dá para perceber pelo que vocês leram que vocês têm vocês partem de uma mesma disposição fundamental, assim, de uma certa atitude de angústia, e os dois trabalham isso literariamente. Mas eu acho que você, Evandro, por exemplo, assume plenamente a ideia de que o seu trabalho se inscreve dentro de uma relação com a linguagem literária tal qual ela existe, né? Você se preocupa com recursos estilísticos, retóricos, com busca de palavras. Você percebe a literatura como um artefato, se não um artifício. E acho que o Juliano, ao contrário, tem um pouco de aversão ao artifício, no sentido de que a literatura como um objeto em si, um objeto estético, um objeto de culto desvinculado de questões pessoais, eu uma coisa que não faz gosto sentido. de literatura. Então eu gostaria que vocês falassem um pouco disso, assim, né? Quer dizer, existe essa diferença, mas sem necessariamente ficar comparando o que você faz com ele, mas claro, podendo fazer essa referência. O que você falou é por perfeito. que você começou a escrever esses livros e que você fazia essa arqueologia aí de palavras como Zaratempo, Efoe, Catrambias, e os livros são recheados, assim, a gente pode pedir para ele ler um trecho depois. São livros que têm um hermetismo, uma obscuridade, né? São meio opacos, porque eles te afastam, embora sejam palavras da língua portuguesa, é como se a gente estivesse entrando em contato com uma coisa que apodreceu em vida, como é a vida dos personagens. O Manuel, o que você falou é perfeito, essa comparação é perfeita. Eu conheço o Juliano há mais de 20 anos, nós somos amigos, irmãos, eu sou fã incondicional dele. Num dos livros meus, eu escrevi sobre Juliano e recebi da mãe dele uma carta linda, linda, maravilhosa. O Juliano é um pensador, o Juliano é um ser original. Eu comecei a escrever, eu me lembro de Louis Armstrong. Louis Armstrong tinha aquele calo na garganta e ele aproveitou aquele defeito e transformou aquilo no canto dele. Eu sou um autodidata, eu sou um analfabeto, eu tenho 4º ano primário. Então, eu resolvi a ler muito, ler até dicionários. Eu cheguei a ler o Aurélio inteiro, virou uma obsessão para suprir a minha falta de pensar, a minha falta de cultura e etc., etc., foi virando uma obsessão. Eu fui compilando palavras sonoras, como eu tive 2 sebos, eu pegava todos os dicionários possíveis e imagináveis, ia tirando palavras sonoras e compilando, cheguei a ter 3.000 palavras sonoras. Não existe isso no mundo. Só que virou uma obsessão. Aconteceu que a minha vida virou de cabeça para baixo, eu tive um infarto, me separei, quase morri, etc., etc. E aí eu larguei dessa obsessão e costumo dizer, até falei para o Manuel uma vez, num programa da Cultura, né, Manuel, que a minha literatura se divide em antes e depois do Minha Mãe Se Matou Sem Dizer Adeus. Antes eu me preocupava com a vida da palavra, depois eu comecei a me preocupar com a morte do homem. Então, a minha preocupação, existe um poeta, Oden, não sei se é assim que fala, Oden, que ele dizia assim, a única obrigação do escritor com a sociedade é escrever bem. E eu tenho essa obsessão. Então, a minha família literária é de quem escreve bonito. Eu também não sei se eu gosto de literatura, Juliano, porque eu gosto de 10 autores, e todos escrevem maravilhosamente bem. Eu não ligo para a história. E vou confessar uma coisa aqui que é dramática, que todo mundo vai me pichar, mas já disse isso outras vezes. Não morro de amores para escritores russos. Eu acho que eles escrevem feio. Eu gosto de Flaubert, que escreve bonito. Eu gosto de Hermann Brock, que escreve bonito. Eu gosto de Herberto Helder, que morreu 6 meses atrás, que escreve bonito. Eu gosto de Graciliano Ramos, que escreve bonito. De Guimarães Rosa, que escreve bonito. Cornélio Pena escreve bonito. Portanto, escrever, para mim, não significa nada. E critico muito essa literatura contemporânea jornalistizada, não dou a menor bola. Eu gosto de quem escreve bonito. Logo, eu não sei se eu gosto de literatura. Mas eu tento escrever como esses caras, escrever bonito. Se tem valor ou não, não sei. Eu capricho para escrever. Eu costumo dizer que quando eu escrevo, eu dou o melhor de mim. Nem sempre o leitor faz o mesmo. Então, os meus livros podem ter todos os defeitos do mundo, mas eles são bem escritos. Muito bem escritos. Que, aliás, está fora de moda isso hoje em dia.
Juliano, e você, ao contrário dessa... Você tem uma preocupação ou contrária a isso, né? Você não está nem um pouco preocupado com com estilo, enfim, artifícios retóricos ou com uma lapidação formal, né? Quer dizer, o que te move na escrita é outra coisa, né? Conta como você começou a escrever. Como é que você escreveu Sabedoria do Nunca? Talvez uma maneira de... Eu não quero impor, né, um programa prévio ao andamento da coisa. Então, talvez o que eu pensei em dizer, case com a sua pergunta, vocês vão dizer se é boa ideia ou não, mas acho que responderia a isso uma coisa que eu tinha imaginado mostrar, que são 2 páginas, na verdade, que esclarecem, de algum modo, a minha poética, né? E esse aí é exatamente um texto que, interessantemente, em março de 92, eu sonhei isso e anotei. Sabe quando você acorda de um sonho e tem o tempo de... E aquilo saiu quase estranho, as pessoas não acreditam em inspiração, esse tipo de coisa, mas... Eu escrevi aquilo e, depois de muitos anos, quando fui publicar, eu não mexi numa linha, nem uma vírgula. E aquilo saiu como o sonho foi anotado, né? E esse sonho de 92, de algum modo, contrariamente ao Freud, né? De algum modo ele esclarecia, não era um sonho assim de história do desejo, esclarecia, inclusive, meu futuro. Quase que esclarecia a poética da minha existência inteira, né? Estranho, porque... A poética precede o que a gente quer ou faz, né? E esse sonho é uma ilustração de que eu não quis submetê-lo a uma escrita melhorada, né? Interessante. Estou te respondendo um pouco, né? Está na página 140, nem é bonito literariamente, mas só, pelo menos, para não ficar burocrático o encontro, vocês vão me conhecer, né? Como... Então, chamou Mareador. Rapidinho, se qualquer coisa vocês interrompem, eu depois leio o resto. Dediquei à perplexidade, né? Minha irmã siamesa, né? Quer dizer, mais ou menos assim. Certa época, já com 28 anos, tentei morar novamente com minha mãe. Ela alugara uma casa no litoral. Casa belíssima, em cima de uma montanha. Da sacada, podia-se ver lá embaixo, ver, sentir, tocar na distância misteriosa de um litoral recortado, cheio de reentrâncias, azul e brilhante. Era mais forte que um postal de alguma Grécia, Trieste ou Croácia imaginária. Parecia um postal da Grécia. Você me interrompe, mas, né? Da sacada eu via aqueles mares e era acossado por uma loucura. Nenhuma história dizia aqueles mares, nenhum relato os localizava neste mundo. E me parecia impossível que alguma geografia conseguisse dizer o lugar onde eu morava. Minha mãe estava preocupada com a minha sanidade e me dizia: meu filho, esse negócio de você ficar encantado ao ver cair a folha ou ao passar uma bela mulher é uma coisa natural que qualquer homem sente. Eu tentava responder: não são as mulheres ou as folhas, é tudo, é aquele mar. É o fato de ele ser. A presença pura podia me devorar, e eu não tinha verbo algum para domesticar aquele irromper. Passei os primeiros dias assustado, com o risco de submergir completamente. Ficava sentado na sacada e o mar lá embaixo, ora era translúcido, cheio de pontos de cristal, ora era bem claro, translúcido, ora era sombrio e escuro, feito um pesadelo egípcio. Tudo isso foi uma escrita de sonho, sem alterar nenhuma vírgula, só para vocês. No 5º dia, quando decidi partir daquele lugar, chegaram alguns parentes, amigos e conhecidos. Primos e tios falavam e passeavam familiarmente, fazendo o elenco das virtudes do lugar. Com muita desenvoltura, olhavam para o mar, examinavam a arquitetura da casa, sua posição nas rochas, a janela para a bela paisagem e etc. Um amigo de minha mãe falou da distância, 120 quilômetros, da cidade até aquele belo condomínio marítimo onde eu e ela iríamos morar. Dando-me um tapinha nas costas, perguntou-me se eu já havia providenciado um windsurf. Minha tia, sempre mais esnobe e afetada, perguntou se não havia risco de farofeiros. No caminho passara por uma favela e estava preocupada. Em seguida mostrou uma reunião animada na sacada de uma outra casa.
Amigos tinham vindo para um churrasco e ela me perguntou se eu já fizera amizades. Essa pergunta era uma pergunta hipócrita, pois minha tia sabia da minha desordem interior e da maldição de minha singularidade. E é óbvio que ela não me descrevia nesses termos, mas em outros apoiados no saber médico. Sua verdadeira preocupação, como vinha a saber depois, era se eu não iria jogar futebol com os favelados, se eu compreendia que pertencia ao condomínio dos ricos. Era disso que ela iria tratar com minha mãe. Está quase acabando, só para vocês verem. Eu tinha 30... É para vocês entenderem o lugar de onde a poética... Eu acompanhava tudo aquilo, percebi os chamados jogos psicológicos com bastante lucidez. Meu saber abstrato e astuto, cito Borges, né? Conhecia os costumes e as almas, e esse dialeto de alusões que toda agrupação humana vai urdindo. Mas eu estava aflito. Eles eram embaixadores da realidade. Quer dizer, as pessoas que estavam ali vendo a arquitetura, providenciando o windsurf, moravam nesse lugar chamado realidade. Eram embaixadores dessa dimensão, né? Todas as suas histórias eram oriundas dessa província, e eu não conseguia me identificar com elas, ler meu ser e o do lugar, contê-los a partir delas. Falavam da paisagem, do windsurf, nesse quinhão de metáforas pareciam exorcizar o mar. Eu escutava os significados e eles me pareciam demasiado frágeis para romper com o meu sentimento do lugar, a potência selvagem que havia ali. Sofria, então, tanto com a força do estado sem palavras, que permanecia me invadindo e me deixando solitário, quanto diante da fraqueza terrível das histórias onde os visitantes viviam. E a fragilidade de uma coisa não conseguia encobrir a monstruosidade de outra. Vaguei pelo condomínio, vasculhado por não sei que peso, na tentativa de dizer o mar. Ah, se alguma voz soubesse iluminar esse milagre. Está chegando. Quando retornei à noite, os visitantes já tinham partido. Sentei-me na sacada e soube duas coisas. Não saberia ser poeta, nem viver no poderio da aldeia dos homens. Na noite esparramada, ruminei estratégias para escapar de um destino problemático. Quer dizer, eu não conseguiria viver na aldeia dos homens, né, aderido aos sentidos culturais, aos contextos mundanos, e viver na nudez do real, para dizer a palavra poética, no puro espaçamento, né, do milagre das coisas, também parecia que eu não adentraria nenhum dos dois mundos. É como se eu vivesse entre esses dois mundos. A realidade, digamos, né, e o real, que muitos chamam de real. Aí, terminando assim, no dia seguinte, enquanto arrumava minhas malas, não sabendo para onde ir, encontrei um papel no quarto de minha mãe. Nele estava escrito: notas para compreender meu filho. Juliano não acredita mais no grande mito da origem, não acredita que essa seja a história de todos nós. Provavelmente eu não sou mais uma mãe e estou apavorada por ter de conviver com ele. Fica mudo na sacada e eu não acho mão humana que o traga à brecha de luz. Aí, concluindo, né? Dentro do ônibus, fugindo do litoral, reparei no meu vizinho de poltrona. Enquanto ele era uma espécie de mônada seletiva, recolhida na própria província, quer dizer, o ser humano que tem um dentro, um psiquismo, né? Uma interioridade, está recolhido na própria província, com um centro gravitacional, né? Tendo múltiplos padrões de medidas para compreender o universo, eu era acossado pela vertigem de tudo que é, pelo assombro de qualquer visão. Não tinha pontos de regresso, está acabando, ou histórias onde me recolher. Durante a viagem, vi o clarão do sol e o outro diferente das estrelas. Cruzei duas cidades enormes e as casinhas da beira de estrada, cada uma delas era um enigma devorando meu sentir. Num silêncio cheio de dúvidas, interrogava tudo sem obter resposta. Soube que o conhecimento tinha se tornado imprestável e que era necessário precisar os meus caminhos. Você vê, isso é um sonho, eu não alterei nenhuma vírgula. Depois de 20 anos, quando foi ser publicado, eu quis mostrar isso para discutir o que é o estranhamento, né, o hóspede do estranho. Ele não está, então, na realidade, né, e mora nesse lugar que os lacanianos chamam de real, né? Os heideggerianos chamam de angústia, os blanchotianos chamam de zona do fascínio, mas é exatamente um lugar onde não há mundo, você perdeu o mundo, o sentido, a verdade do mundo, e você também não tem eu. Então, isso é a zona
da hospedagem no estranho, né? Eu fui hóspede desse país muitos anos, mas hoje eu olho esse país já de outros países, só para... Por isso que eu queria ler esse texto, para mostrar que não tinha uma preocupação estética literária, como eu vejo no Evandro um ótimo escritor, né? Eu não tenho essa preocupação de ser um ótimo escritor. Eu tenho a preocupação de mapear zonas de passagem, de trânsito. Entenderam mais ou menos? É bonito que você está lendo, que eu estou lendo agora um livro do Sartre, que fala sobre Jean Genet, e ele mostra que o Jean Genet também tinha esse estranhamento, que o Jean Genet não era deslocado na sociedade por ser ladrão, era deslocado no meio dos homossexuais, porque era homossexual, era deslocado no meio da penitenciária, porque ele pensava mais do que os outros, e não havia fidelidade entre os ladrões, entre os assassinos, e nem na sociedade. Quer dizer, ele sentia... Esse texto me lembrou muito, viu, Juliano, o Jean Genet. É lindo, Agora, lindo, lindo. O Juliano sempre fala, assim, quem lê os textos dele vê que, assim, quando ele coloca nessa micro-história que a mãe fazendo uma anotação sobre o filho, fala assim, Juliano, tal, ou seja, tem não existe distinção entre ele e uma personagem, ou seja, não é a criação de uma personagem, não é exatamente não é um texto ficcional, embora ele tenha uma força, uma força que a gente costuma associar a uma poética da ficção. Agora, você que cria personagens, mas quando você faz isso, você cria personagens que têm esse tipo de ponto de vista, perspectiva do excluído, do fracassado, daquele que está acuado, né? Conta um pouco como foram essas personagens que você criou, assim, só para a gente concretizar um pouco mais a sua, para quem nunca leu seus livros, né, tornar mais claro o que você produziu, o que você fez. Eu vou falar rapidamente de meus 3 últimos livros, que eu chamo de trilogia, mas que não é bem uma trilogia. Para a minha própria orientação, eu chamo de trilogia do desespero, porque o primeiro livro é Minha Mãe Se Matou Sem Dizer Adeus, O Mendigo Sabia de Cor, Os Adágios de Erasmo de Roterdã, e Os Piores Dias de Minha Vida Foram Todos. Aconteceu que eu andava pelas ruas da cidade, eu estava morando num quartinho, isso é verdadeiro, eu morava num quartinho da Praça General, a minha vida virou de cabeça para baixo, eu saía às 6 horas da manhã de casa e não tinha vontade de voltar, e ficava andando na rua das 6 da manhã às 8 da noite. Aí, um belo dia, eu pensei, bom, você é ou não é escritor? Você tem que escrever sobre isso. Aí eu entrei um dia no shopping em Higienópolis, fui tomar um café e vi na confeitaria Cristal, é frequentado por muitos senhores e senhoras, um bairro judeu, e tem muitos senhores e senhoras, muitos com seus respectivos enfermeiros. Eu falei, eu vou escrever um livro aqui, nesta confeitaria. E aí, um belo dia, cheguei às 10 da manhã, sentei com um caderno e uma caneta e comecei a imaginar um homem que está escrevendo um livro que se lembra da mãe que se matou quando ele era criança. E começa a imaginar o velório da mãe, tocando Billie Holiday, e, ao mesmo tempo, ele vai dialogando telepaticamente com os frequentadores da confeitaria. Não conversei com nenhum, mas eu sentava ali das 10 ao meio-dia, das 4 às 6, para dar um exemplo. Eu via um enfermeiro limpando a baba da boca de uma senhora, ali, vendo mesmo, de verdade. Telepaticamente, eu dizia para o enfermeiro, você é bom. Telepaticamente, eu fazia ele me responder, eu não sou bom, faz parte do contrato. De vez em quando, eu via um senhor de seus 85 anos tomando café sozinho. Eu telepaticamente fazia o meu personagem dizer, não se mate agora, quem sabe o café lá de cima não seja tão encorpado assim. Então, eu ia dialogando, escrevendo. Termino esse livro, não contente com isso, eu digo, eu já andei muito pela cidade e vi muito mendigo. Uma vez, num trajeto de 15 minutos, eu contei 95 mendigos. Pensei, vou escrever o 2º livro, falando de um mendigo que está esperando a amada há 10 anos, ela não chega. Me coloquei no lugar dele, um homem razoavelmente letrado, culto, e que de repente a amada me abandona e eu vou ficar andando pela rua e vou me enlouquecendo. E eu faço esse mendigo ler tudo sobre Erasmo de Roterdã. E eu descobri que o Erasmo de Roterdã compilou ao longo da vida 4.800 adágios. Ele comentava os adágios e traduzia os adágios.
Para quem não sabe, por exemplo, quem canta seus males espanta é um adágio. E tem adágios na Bíblia, em todos os lugares. Ele teve essa pachorra. E ele escreveu um grande livro, que é o Elogio da Loucura. E como o meu personagem enlouqueceu, eu já sabia a priori que ele ia enlouquecer, porque a amada não chegaria. Eu costumo brincar que meus livros parecem muito com Billie Holiday. Por que Billie Holiday? Um crítico do New York Times perguntaram para ele qual a diferença de Billie Holiday e Ella Fitzgerald. Ele disse, ambas cantam a mesma música, a mesma letra. Na letra, há a possibilidade do marido voltar. Com Billie Holiday, o marido não volta. Na minha literatura, o marido não volta. Não há a menor possibilidade. Então, eu escrevo esse segundo livro. É o segundo livro, que é do Mendigo. Não leia, por favor. Não leiam. É o Mendigo que sabia de cor, ganhou o Jabuti, o melhor romance de 2012. Parece que os jurados estavam de mal, com as amadas, sei lá o quê, de vingança, votaram em mim. E o terceiro livro, também escrevi numa confeitaria, eu fiquei imaginando uma mulher que está na UTI e vai morrer naquele dia. Só que eu faço ela andar imaginosamente nua pelas ruas da cidade. E ela começa a pensar num amigo, que na verdade são vários amigos que eu tive, todos eruditos. Aí começo a fazer essa personagem, falar deles. E aí o final, vou contar para vocês como é que é o final. Sim, eu não escrevo novela da Globo. O final desse livro, ela está ali na UTI, de repente abre a porta do quarto da UTI, vem um médico bonito, ela disse, se eu pudesse falar, pediria para ele tocar Billie Holiday no meu velório. E termina. Que lindo, né? Eu sei que eu escrevo bonito. Vocês já perceberam que eu sou o único fã que eu tenho de mim mesmo. Já que ninguém elogia, eu me elogio. Juliano. Mas o gênio é o Juliano. Uma vez nós fomos visitar um crítico em Campinas. Achei interessante isso, que o Evandrinho conhecia muito bem esse crítico, e ele se referia a si mesmo, ele começou a ler o livro dele e falou, estou escrevendo um livro estupendo. Aí eu achei engraçado como é que ele mesmo se autoelogiava. É uma defesa, né? É uma defesa. Juliano, quando eu falei dessa diferença aí, que eu falei de como o Evandro cria essas personagens, e falei que, no seu caso, não tem essa diferenciação, não tem essa criação de uma cena ficcional, de uma personagem, etc. E tal. Como é que você começou a escrever o Sabedoria do Nunca? Que começa com um texto chamado Deslocamento, e depois do Deslocamento vem alguns textos que são como se fossem fragmentos, mas, no fundo, tudo isso compõe uma única coisa, né? Você tem um processo interessante, né? Eu, em geral, se tem uma pergunta que eu nunca faço como jornalista, assim, como é que é o seu processo de escrita? Para mim, tanto faz se o cara escreve de shorts, de gravata, de pé, deitado, tanto faz, porque eu acho isso relativamente pouco importante. Mas, no seu caso, o processo da escrita é interessante porque ele saber dele faz com que você leia diferentemente os textos, né? Porque você escreveu, tudo eram fragmentos de uma mesma escrita, de um mesmo diário, não é isso? O Manuel foi meu descobridor, né? Quer dizer, eu estava fazendo faculdade de Direito. Na USP, né? Estava no quarto, fazia Direito. É verdade, você está na Associação dos Advogados de São Paulo, então, por favor, pode falar sobre suas experiências. Tinha feito Direito há alguns anos, depois eu parei, e aí quando voltei, pedindo reinserção de matrícula, fui aceito, 5º ano da Faculdade de Direito, fazer Direito Penal, inclusive. E aí o Manuel sabe que desde 82 a 95 eu escrevia diários, né? Mas já estava começando a aniquilar esses diários, né? Já estava começando a destruí-los, porque não estava mais o desejo de escrever. Aí alguém falou, não, tem um concurso aí na USP, etc., né? Aí vem já a primeira razão pela qual não acreditava muito na questão do gênero literário, porque veio uma moça me ajudar, né? Então tinha vários romances nesses diários, que eram romances abortados, né? Então ela falou, põe um fim, aí vamos fazer um conto. Levei 6 meses, tomei uma dose, uma vez que nessa época eu bebia, né? E consegui, deu um fim, pronto, aquilo virou conto.
Aí o outro concurso era poesia, né? Ela falou, mas eu não sou poeta, esse nome até achava estranho. Ela falou, pega esses fragmentos de diário, põe como poesia em prosa, né? E não é que minha situação estava estranha já na família, né? Eu ganhei os 2 prêmios, incrivelmente. Então, como conto sem nunca ser contista e poeta sem nunca ser poeta. Então, eu não acredito muito nessas coisas que os professores de literatura... Já começou, né, aí essa... Um detalhe, eram 2 júris diferentes. Não é que eram 2 júris que tinham gostos diferentes. Eu era do júri de prosa. E daí a gente escolheu o texto dele. Foi o júri mais curto da minha vida. Eu já participei de eu não sei quantos júris. Eu cheguei com a outra jurada, tinha uma terceira que faltou, por problema de saúde. Sorte. E ela não pôde, ela teve problema de saúde grave e não pôde, na reta final, não pôde avaliar todos os originais. E era um concurso em que as pessoas mandavam os textos anônimos, né? Não se identificavam. A gente leu, eu cheguei e falei, olha, eu escolhi 5 textos, mas para mim tem um que é o melhor. Ela falou assim, eu também, eu escolhi 4 e para mim um é o melhor. Qual que é o melhor? Um chamado Deslocamento, para mim também. Então, é esse que ganhou? Durou isso. Durou o tempo deste diálogo, o júri. Foi o júri mais rápido, talvez, da história da literatura. E daí a gente pediu para a pessoa, primeiro, que eu achava que era uma mulher que gostava de psicanálise e Clarice Lispector e devia ter uns 20 e poucos anos. Daí a gente pediu para identificar Não errou o ganhador. muito. Daí era um cara com 30 e tantos anos que fazia direito e era homem, né, e tal. Mas e daí eu tinha escrito com 20 e pouco. mas daí... Tinha nos diários, né? Era bem antigo os diários. Mas o Deslocamento também? O Deslocamento já era. Daí Estava uns 10 anos texto. já escrito. E daí a moça falou assim, mas vocês não vão acreditar. O júri de poesia já tinha acontecido. Ela falou assim, essa mesma pessoa ganhou na categoria poesia, com outros jurados. Eu falei, bom, eu preciso conhecer esse cara, né? Eu editava uma revista chamada Cult, na época, revista de literatura que tinha sido criada naquele ano. Eu falei, preciso conhecer, né? Porque esse escritor é uma coisa surpreendente. E daí eu conheci o Juliano. Depois nunca mais ganhei nada, fiquei no ostracismo uns 20 anos. A partir dessa época eu entrei na literatura, ele não ganhou mais nada. Mas só queria comentar, não sei se isso... Até perdi o que eu ia falar. Mas é uma... Eu gosto de explicitar a poética que subjaz aos textos, né? Então, é por isso que aquele texto que eu li para vocês, né? Então, nesse primeiro tempo de diários, era muito essa questão dessa perplexidade, né? Por isso que eu gostei muito do Heidegger. De algum modo, eu tinha perdido o mundo, né? Então, a minha literatura tem muito esse mix, né? Tem uma coisa desse traumático aí de uma criança que perdeu o mundo. Então eu tenho gêneros que eu intitulei heterotanatografia. Fala um pouco desse texto, que é o texto, acho que talvez o mais forte. Os meus livros são passagens de relatos heterotanatográficos para relatos heterobiográficos. A heterotanatografia é quando você não nasce, né, fica detido no estranhamento, se produz como simulacro, hiperrealidade, se assiste com o olho do abismo e escreve diários que falsificam, fingem que você existe, digamos assim. A heterobiografia é quando começa a ter incorporações canibalistas, amistosas, amorosas, que vão constituindo um pedaço de eu. Chamo de verdades gastronômicas, né? Quer dizer, eu vim de um colégio de padre, mas eu comi o Nietzsche, né? Corpo de Nietzsche, corpo de Heidegger, corpo. Foi aí que eu tentei ganhar um eu, né? Meus pais, digamos, foram pela literatura nesse sentido, né? Então isso é a passagem da heterotanatografia, que é uma espécie de escrita detida no estranhamento, que é aquilo que eu tentei falar para vocês, né? Para a heterobiografia, que são essas alteridades ressonantes, onde você se vivifica, né? Então, essa, basicamente, seria a minha poética. E né? onde que você escreveu essas... Alto. Esse segundo seria heterotanatografia e... A heterotanatografia... A passagem depois, qual que é? A segunda palavra que você usou, qual que é? Heterotanatografia é aquela que você... A primeira. E a segunda é? Então, heterotanato...
é heterobio. Depois, a autobiografia, para mim, ela é sistêmica, ela é alienada no sentido do que os lacanianos chamam de imaginário, né? A heterobiografia é o relato da incorporação viva, vamos dizer, da gênese do eu e do corpo. Então, os meus livros é uma espécie de relato da desterritorialização, que os deleuzianos tanto amam, né? Só que, para mim, a desterritorialização não é o lugar, né? São caminhos de territorialização para órgãos próprios, né? A partir da verdade experimentada em termos gástricos, né? Não fala verdade como adequação, intelecto ad res, né? Como falam os filósofos, mas uma verdade no sentido de transformar aquilo que lê, virar o que lê, sabe? Então, para mim, a minha escrita tem a ver com esse... Isso é um testemunho existencial de uma passagem na Terra. Então, eu não considero literatura nesse sentido. Mas como é, depois da heterotanatografia, você usou um outro termo. É a... Heterobiografia, quer dizer... E onde está a heterobiografia aqui nesse livro? Por enquanto, ele está misturado, né? Mas nos textos sobre Nietzsche já tem isso. E agora que eu, de algum modo, já disponho de um pequeno eu, né? Eu posso, então, vou fazer o relato... Escuta, por que você fala assim, eu disponho de um pequeno eu? Como é que você... Assim, você começou a escrever na forma de diário... Era abismo. E esse abismo você começou a sentir, assim, sem querer fazer sua psicanálise aqui. Quer dizer, você teve uma hipersensibilidade em relação ao olhar do outro, né? A um certo enquadramento no mundo, né? O meu texto também inclui a psicanálise nesse sentido, né? Bem no sentido, talvez, radical de que a psicanálise deveria ter, talvez, né? Que é exatamente essa passagem de ser engolido ou não pelo abismo e encontrar ou não um outro na amizade. Essa é a questão, né, do humano, né? Então, de algum modo, eu relato isso. Agora, desde menininho, de algum modo, em alguns momentos, né, eu percebia que tinha me faltado o ser, né? No colégio, vivia colégio de matemática e física, eu estava entre equações de Lobachevsky, como é que chama aquelas... A matemática do Lobachevsky. Eu estava num mundo completamente sinistro, assim. Eu falei da sinistrose generalizada, né? Eu lembro só da lousa, aquele giz, né? Um colégio semi-interno só de homens, né? Só tinha física, química e matemática, né? Então, aquela perplexidade o tempo todo, e durante 12 anos eu tentando convencê-los de que eu não era débil mental, né? Mas dentro de mim havia que era um colégio muito voltado para as matemáticas, né? E eu seria um self-sensório, digamos, né? Não um Alexandre Frota do intelecto, né? E lá tinha meninos tudo do ITA, da Poli, então eu vivia decorando tudo, eu decorava tudo. Decorava todo tipo de solução de problema. Até tem heterotanatografia, eu conto. Uma prova de matemática, tinha decorado 76 exercícios, que era que ele dava antes, né? E na prova eu fazia a simulação da cara de pensar para fingir que estava resolvendo. E já tinha feito a prova em 7 segundos e levei 40 minutos para entregar. Então eu me sentia assim, num outro planeta, né? Eu achava realmente que meus pais eram de outra galáxia, estavam em outra galáxia. Os pais... Eu tinha essa ideia, que eu falei com a Tamara, o termo trampa, né? Que o mundo seria uma trampa, né? Então, isso seria tudo a dimensão heterotanatográfica. A dimensão heterobiográfica, inclusive, começa com a literatura. No segundo colegial, eu li A Carne, de Júlio Ribeiro, e tive que fazer um seminário. Quando eu comecei a falar da carne, foi a primeira vez que eu não me senti, de algum modo, pressenti o vivo no livro A Carne, entende? Isso é heterobiografia, quando um outro te visita, de algum modo que o seu abismo começa a se preencher, né? Então, isso para mim seria o que eu faço, é o recolhimento disso, né? Entendeu? Eu posso dar um depoimento de 15 anos atrás. Eu estava montando, 18 anos, montando uma livraria na Faria Lima. Colocamos lá mais de 20 mil livros. E estava no período de construção, cheio de pedreiros, pintores, etc. Eu peguei o livro do Juliano, Certeza do Agora. Eu havia operado o coração um ano antes
Eu sozinho ali, cheio de pessoal trabalhando ali, operários e tal, eu comecei a ler uma página, 2, 5, na 15ª página eu parei, que eu comecei a me sentir mal, tamanha a emoção. E eu fiquei com medo de ter um ataque cardíaco, eu fechei esse livro, peguei 10 dias depois, retomei. É um dos livros mais lindos que eu li na vida, é uma coisa fantástica. Eu tive 2 sensações com a obra de arte na minha vida. Um foi lendo o livro do Juliano, e o outro ouvindo uma cantora negra que se chama Eu paguei para ele na entrada. Mahalia Jackson. Eu estava em casa e comecei a ouvir Mahalia Jackson, eu desliguei porque eu falei, eu vou ter um troço. Então, esse é o depoimento que eu gostaria de dar. Eu falo tudo isso mesmo sabendo que eu sou melhor do que ele, entendeu? Não, Evandrinho é realmente melhor. Mas é que isso aí que ele fala é elogio já tratado antes, né? É uma coisa... Porque depois ele me dá metade do cachê. Agora, uma pergunta. Vocês dois começaram a escrever... Quase que juntos, né? E tarde, né? É, tarde. Quer dizer, vocês não tiveram um projeto literário, né? Para você, como é que foi? Qual foi a marca, Evandro? Eu comecei com 46, 47 anos. Esses diários eu fazia desde os 17, principalmente dos 17, 18 anos, né, até 95, 6, até os 34, que daí surgiram os 2 primeiros livros, principalmente são fragmentos, como é que fala, pílulas desse diário. Eu gostava de destruir esses diários e enxugar, né? Então, meus livros eram um resumo desses diários, só que eram ainda mapeamento só dessa zona da exterioridade. Está entendendo? Só dessa dimensão do real, digamos. Depois eu comecei a explicitar. Hoje em dia, nessa poética que chamam de entre, né, eu explicitei essa eventualização, essa poética do evento e do ser. Agora eu estou tentando explicitar o mundo. Então, é como se eu fosse do entre, eu esgotei o que seria. Depois de ter lido Marina Tsvetaeva, para mim esgotou a condição poética. E agora, com o Sloterdijk, estou explicitando o dentro, que para mim sempre foi a intriga, quem é o homem que tem consistência subjetiva, como é estar no mundo. Essas eram as minhas questões, né? E agora que eu ganho um pouco eu consigo transitar até o mundo. Então, basicamente, meus textos explicita essa poética da eventualização do ser no ente e agora a poética do eu e do mundo, digamos assim. O que é o mundo? Nas condições modernas, principalmente. Evandro. Eu queria te ler um trechinho do livro que eu estou escrevendo, que é assim, taciturno. Sempre tive vontade de lançar mão desta palavra em algum romance. Taciturno. Gostaria de ser escritor taciturno. Enriqueceria minha biografia. Possivelmente tive ancestrais dessa estirpe, fazedores de silêncios incômodos e de respostas monossilábicas e de infinitas circunspecções e de horas sombrias. Possivelmente. Taciturno. Nunca ouvi ninguém sussurrando nas mesas circunvizinhas. Aquele ali, sim, de chapéu preto, é escritor taciturno. Pena. Sou, no máximo, nihilista lírico, ou galhofeiro poético, ou melancólico discreto, menos taciturno. Pena. Não perco a esperança. Dia hoje ventoso, desvanecido, difuso, sombrio, propenso à apatia, ao indiferentismo. Bom também para praticar taciturnidade. Qual que é a história desse... Tem um enredo esse novo livro? Como ele é? Esse é o livro que eu estou mais à vontade para escrever, porque é um narrador, não tem praticamente um personagem, é uma espécie de um diário, e que eu vou jogando frases soltas, textos desses pequenininhos, e às vezes tem trechos de romance que eu já joguei fora. Porque todos os seus, mesmo os livros com aquele recurso de exumar palavras, tinham sempre uma cena ficcional básica, né? Um diálogo, uma mulher no asilo, ou então dois parentes conversando, né? Isso. O primeiro deles foi o
Foi o Gorogotó, que são Gorogotó. mini-contos, né? São mini-contos. Depois veio, O Zaratempô. cuja história é a da... É do vendedor de enciclopédia. Uhum. E depois... Ele foi da mulher que enlouquece, fica lá no Zaratempô. O Zaratempô, essa palavra quer dizer... aliás, ele foi, quer dizer saudade, eu escrevi porque eu tive uma irmã que morreu de AIDS e eu fiquei com muita saudade, não sabia o que fazer e comecei a escrever, entre aspas, uma carta para ela. Aí essa carta foi se alongando, eu falei, eu vou escrever um livro. Mas o que é a literatura? Acho que foi meu pior livro. E um crítico amigo meu disse, Evandro, literatura não tem nada a ver com... Aquele crítico frio, mordaz, né? Ele dizia, quem está lá na Bahia ou na Suíça não quer saber se algum parente do autor morreu. O livro é bom, não é? Eu aprendi essa lição também. A literatura tem essa crueldade. Eu queria pedir para você ler um trecho do Catrâmbias, se você falasse um pouquinho dele, porque a gente fica falando aqui dessa coisa desse recurso estilístico que você utilizou, e acho que fica, para quem nunca leu um livro seu, talvez fique um pouquinho difícil entender. Esse caso aí que você está falando é o mesmo caso do Juliano. Que eu quis ler trechos do Juliano, e eu entendo, porque isso aí, para mim, já é passado, não existe mais. Não, eu sei, mas é a mesma sensação, entendeu? É uma coisa que já passou. Já passou. Agora, eu gostaria também, se desse tempo, ler um texto do Herberto Helder, que é uma das coisas mais lindas também que existe. É um dos textos mais lindos que eu já li na vida. Mas puder... eu acho que assim, você tem... Acho que para as pessoas entenderem um pouco como você chega nesses outros textos que tem uma melancolia. Assim, você aí, eu coloquei desde o começo até lá, ver se você concorda com isso. Só para dar uma ideia dessa isso é uma história de uma mulher que ela entra no hospício por conta própria. Acho que muita gente em Brasília deveria fazer isso. Ela entra no hospício e ela vai se deliciando com as palavras, ela vai chupando jabuticaba e o estalejar da jabuticaba, ela vai criando. Começa assim, filho odontologista está chegando, pobre diabo, azamboado, aquele pensa que velhusca dissimulada, que rã, estrabuleguice, só pensa que não posso, Catrâmbias, responder por minha própria existência, simulações à maneira de Ulisses, Hamlet, Tristão, quejando-os. Lá, quero de jeito nenhum excitar compaixão, deixa sua mãe Zoroptó aqui quietinha no pátio, andando aos emboléus, deixa, filho, deixa, uifa, ploft, gosto de estalejar delas jabuticabas no céu da boca, você está vendo só do jeito que eu fiquei, como tudo ficou, uma tristeza tão grande nas coisas mais simples que você tocou, ela está cantando, ela fica o tempo todo lendo cantando Cartola, Nelson Cavaquinho, etc, e a propósito dessa cantoria dela, eu crente que estava também em volta à literatura, à realidade crítica. Eu achei que estava prestando uma homenagem a Tom Jobim, a Cartola, etc. Esse meu amigo crítico leu e falou assim, eu percebi a tua ironia de botar aquele monte de música brega no livro. Aí, para não dar o braço a torcer, eu falei, nossa, você percebeu? Senão eu dava uma testada de idiota. Eu estava homenageando Tom Jobim, Cartola, meus deuses. E assim vai. Ploft, gosta do estrompido delas jabuticabas no céu da boca. Pode sim, meu filho. Senta aqui comigo no banquinho de madeira. Upa, desde sempre fiz isso. Desde que você, menina ainda, afaloado que só vendo. Mas... dá tempo de ler o Herberto Helder? Mas por que você quer ler o Herberto Helder? Porque eu acho ele gênio, maravilhoso, e esse texto é lindo. Vocês vieram falar aqui da obra de vocês, e daí você quer ler o Herberto Helder e ele quer ler Marina Tsvetaeva, é isso? É essa a ideia? Nós não gostamos de... Ele trouxe aqui, Maria... O Juliano agora gosta de falar dele, tá? Ele virou pop. Eu acho super legal, eu também, sei lá, eu vou ler aqui. Eu quero virar mais pop. O Juliano é pop. Eu não quero mais falar de mim, eu estou morrendo já. Não, eu acho interessante esses eventos que, além de ter uma oralidade, né?
Tem evento que você vai também, é como ticar a agenda, né? Sente aquele vazio, é uma espécie de evento e não tem ninguém ali que ninguém leu, você tira a foto, você sai mais triste do que... Mas, às vezes, é uma oportunidade de explicitar, né? Como é que fala? O próprio trabalho, né? O caminho. Acho interessante isso aí, né? Então, aproveitar a oportunidade. Juliano, né? você tem um texto que eu acho que é que traduz bem o que aparece no Heterotanatografia, e eu estou aqui, já passei 500 vezes, porque como eu tenho as edições separadas, eu sabia, está marcado com post-it, e eu não consigo achar aqui um texto que você aí eu fala... alterei um pouco os gêneros, então tem 2 de heterotanatografia já aí, né? Tem alguns que eu chamo de performance. Então também. tem aquele texto que você fala do horror das coisas ao serem nomeadas. Onde está? Esse é um fragmento poético, 99 eu escrevi isso aí. Quer que eu leia isso? Eu quero que você leia esse, porque eu acho que essa ideia desse horror assim, que eu acho que, primário, esse horror fundamental... Isso é legal, mas para esclarecer um pouco, hoje em dia eu não tenho mais essa... É uma missão fadada ao fracasso a minha, aqui, de ser mediador. Durante um tempo, eu acreditei num certo messianismo poético, que as palavras iam deixar de ser caídas, né? E que, vamos supor que eu fosse virar prefeito de São Tomé das Letras, e lá a palavra ia vigorar novamente, né? Soprada só pela fenda, pelo abismo. Eu tive momentos onde eu fui, vamos dizer, heideggeriano, essas coisas, e eu acreditei nessa torção epocal, como se fosse começar um novo capítulo na humanidade. Então, isso foi uma espécie de delírio, que, de algum modo, não sei se você está entendendo, eu me curei disso. Eu acho que a palavra poética assim, é muito minoritária, né, hoje. E, só para dizer que esses textos estavam muito imbuídos desse propósito de refazer uma linguagem viva, que é sempre essa linguagem que eu chamo do evento, uma poética da revelação, entende? Que você fala. Não, mas tudo bem, mas esse trecho que eu estou falando, eu acho que ele tem uma disposição... Quer que eu leia? Eu quero. Pelo amor de Deus, me atende uma vez. Não, eu posso ler. Tudo bem, eu entendo que você... A solução, o encaminhamento de como você se relaciona com essa falta de ser, ou esse sentimento de precariedade, foi mudando. Mas eu acho que tem um começo disso, tem uma origem isso. E essa origem eu acho que está muito bem... Eu vou procurar. É mais que é uma poética sempre da perplexidade e da surpresa, né? E hoje eu estou fazendo uma poética do encantamento, que é outro lugar. Então eu vou ler essa do Manuel. Estou procurando. Mas você tem alguma coisa desse encantamento? Sim, Hein? algumas dimensões dessa experiência hoje me visitam, já. Mas você tem texto sobre isso? Já. Mas o que eu chamo também não é literatura. Eu, por exemplo, outra coisa, só para esclarecer isso, eu acredito numa rearticulação de filosofia, literatura, humanidades e literatura, uma espécie de rearticulação disso. Eu acho a literatura esgotada e o gênero também das teses, né, da coisa tradicional das humanidades, também esgotado. Tenho muita esperança na obra do Sloterdijk, né? Então, eu tento fazer uma coisa onde a expressividade... Por que você tem uma experiência na obra do Sloterdijk? Explica. Porque ela é uma obra que incorpora os gêneros literários, faz filosofia sem o jargão filosófico, e faz filosofia incorporando os gêneros literários, dando uma dimensão expressiva ao filosofar. Então, eu tento fazer coisas nessa direção. Para mim, literatura, como o Manuel falou... Essa coisa, como o Evandro falou, dos livros, dos prêmios, né? Aqueles cavalos alazões que vão concorrer ali, como se fossem, na verdade, remakes, né? do século XIX, de uma forma narrativa. Assim, é quase um remake caprichado na competência, mas não está em diálogo com o acontecimento do presente, que deveria estar bastante diferente o estado da escrita, eu acho, pelo menos para mim, né? Então, nesse sentido, eu tento fazer algo que já não é literatura, entende? Mas nessa frase aí, era alguma coisa... Enquanto o Juliano procura, ele falando, eu me lembro do poeta José Paulo Paes, que foi tradutor, traduziu em 10 idiomas, grego, latim, etc. E ele foi meu padrinho literário. E ele, se ele estivesse aqui, ele diria o verso dele que
que era a propósito daquela conversa eterna, a poesia está morta, e ele disse, a poesia está morta, mas juro que não fui eu. Então, o Juliano dizendo que a literatura acabou, eu juro que não fui eu que matei a literatura. Viu, Julianinho? Eu vou ler um trechinho. Tá. Não, eu acho que tem bons livros. Tem uma discussão. Ah, obrigado. Caso do... Mas não tem aquela centralidade, a literatura não tem mais tá centralidade certo, que você teve está certo. nos anos 60, 50, né? Eu acho que é esse, ó, reação terapêutica negativa. Fala, O que é? Ignorância do sempre, aí dentro, eu não sei, estou na versão antiga, né? Eu acho, inclusive, que o Manuel não vai gostar desse texto, mas então, eu acho que tem aspectos estilisticamente bregas aqui. Mas eu vou ler. Isso é bom. Imerso na superstição do calendário e no hábito da cronologia, eu acho que é isso. O homem imundo tentou me puxar para dentro de um enredo de medida humana. Chegou a forjar até o nome Sela para me apanhar. Então eu percebi que o alívio sentido por Adão ao nomear as coisas é o puro inverso do horror que elas sentem quando são nomeadas pela boca massacre do homem que conhece. Com a ajuda amorosa do não e do álcool, o primeiro conduzindo-me pela terra dos esquivamentos e o segundo pela da mentira e do disfarce, aguardei pacientemente a hora que a ternura da noite me fizesse sua posse. Esses textos eram muito isso, mudar a relação com a linguagem, né? Em vez da linguagem ser uma relação do eu que diz, né? Relação nihilista com a palavra, era pensar a linguagem como atravessamento de um corpo exposto. Isso, para mim, estava ligado a uma prática, entendeu? Que eu acreditava que ia... Juliano, o que eu pedi para você ler, você falou que eu não gostava desse texto, eu tanto gosto que eu pedi para você ler esse trecho. Eu fiquei com vergonha de ler até o fim, que eu pessoalmente já não gosto. Então, tudo bem. Não, mas o que eu acho que é interessante é o seguinte, quando você fala assim, que o alívio sentido por Adão, ao nomear as coisas, é o puro inverso do horror que elas sentem quando são nomeadas pela boca massacre do homem que conhece, quando você fala isso, na verdade, eu acho que essa indisposição com o mundo é justamente uma espécie de vertigem da nomeação que você sente. Quer dizer, que você sentiu sempre, desde cedo, e que se transformou em literatura. Você fez acho que o deflagrador da literatura para você é justamente essa ideia de que a nomeação do mundo é como se aquilo que é nomeado recebe uma etiqueta. Por isso que você tem uma certa rejeição à literatura, à filosofia, aos gêneros literários, à academia, aos departamentos, aos protocolos todos. Mas isso vamos dizer, digitais. Eu acho que essa poética me precede, mas é mais em termos... Isso, para mim, é uma localização, que esses livros é uma explicitação desse locus, né? Eu, infelizmente, contrariamente ao que eu desejaria, né, como eu li para vocês o trecho do Mareador, eu fiquei como alguém anfíbio, né, nessa posição do recém-nascido ou do moribundo, né? Então, ou o mundo está chegando em estado de surpresa ou está indo, e o moribundo experimenta no dizer... Eu não consegui ser um meio-campista na existência, no sentido de pertencer aos contextos mundanos. Então, isso não é, na verdade, isso não é decisão, né? É um acontecimento, e tudo o que eu escrevi vem daí, porque eu percebi a linguagem sedimentada, né? O mundo transformado em contextos, mundificações, né? Tira você dessa... Sabe aquele vereador que inaugura a fita amarela? Pá, pá. É cansativo você existir fora da duração. Agora, hoje em dia, eu explicito dentro, eu ganhei uma certa duração de interioridade. Mas, durante toda a minha vida, né, eu existi sempre nessa maneira anfíbia do estar chegando, sem esquecer o de onde. Esse de onde inexplicitável, né? Como diz o Heidegger, diz o aí, é o enigma inexorável, esse aí, né? Então, esse lugar que as pessoas organizadas metafisicamente, elas se esquecem disso. Eu fiquei, infelizmente, como pastor do ser, só que eu dignificava essa posição. E hoje eu escrevo contra isso, em mim mesmo, entende? Então, esse é meu caminho. Mas não é assim que eu era contra a palavra do mundo, né? O mundo como um lugar que está... contextualizado, que não está em status nascendi,
já é estranho para quem está nessa posição. Está entendendo? Então é mais ou menos isso. Perfeito. Algumas perguntas. Uma delas é da Manuela Leão, que é diretora de um outro festival literário de Curitiba, o Litercultura. Quem é o Gombro? O que é ficção e o que é autorreferência? E como ele evoluiu desde que ele existe? Ou ele foi abandonado? Gombro é uma personagem que aparece na sua escrita. Né? Quando aparece, quem é o Gombro? O que é isso? O Gombro seria... Esse primeiro relato é heterotranatográfico, é inspirado no Gombrowicz, né, argentino-polaco, e eu cortei, né, o nome dele, mas é um relato de testemunho, como está hoje na moda falar de literatura de... Né, essa coisa do traumático, quando você perde o mundo e você tenta, de algum modo, retomar, né, poder fazer uma ponte com o mundo ou ganhar um euzinho, quer dizer... O traumático é exatamente quando aconteceu algo que levou o seu eu, né? Então é uma escrita disso, eu chamo do menino morto, né? Então ela é um relato de testemunho. Por questões até familiares, para alterar uma ou outra coisa, pus um nome Gombro, né? Mas para mim é tudo como se fosse assim, nesse sentido mais testemunhal do que qualquer outra coisa, entende? Estou falando igual o Pelé, entende? Mas o Gombro, eu era muito impressionado com os diários do Witold Gombrowicz. Quando jovem, né, o Gombrowicz foi um desses autores que me deram um pouco de corpo. Um escritor polonês que morou na Argentina, né? Witold Gombrowicz. Evandro, a Patrícia manda a seguinte pergunta. Você falou... a partir do que você falou, o que seria escrever bonito? O que seria boa literatura? Assim, o que é escrever bonito? Assim, porque eu acho é uma preocupação, talvez, da Patrícia, que eu não sei se quer se identificar, mas, de qualquer maneira, acho que há uma preocupação de fazer uma coisa um pouco beletrista. Né? Assim. Essa questão é altamente duvidosa. Eu falo puxando a sardinha para o meu lado, por exemplo. Kafka é um gênio, eu não acho que ele escreve bonito. Dostoiévski é um gênio e não escreve bonito. Bonito, para mim, é aquele que tem uma prosa sonora, cheia de aliterações, que tem encantamento. Bruno Schulz, leiam o Bruno Schulz, um escritor polonês, vocês vão saber o que é escrever bonito. Bonito seria assim... Deixa eu ver se eu posso fazer uma comparação. Paulinho da Viola compõe bonito. Qual o outro que pode ser bom? Mas, bom, por exemplo, Graciliano Ramos escreve bonito, Jorge Amado não escreve bonito. Eu não sei como explicar isso. Essa pergunta é como Santo Agostinho. Santo Agostinho falava assim, eu sei o que é o tempo, se me perguntar, eu não sei. Eu sei que é bonito no meu entender. O que eu posso citar no Brasil que escreve bonito? Cornélio Pena, leia A Menina Morta, leia Vidas Secas, o São Bernardo de Graciliano Ramos, leia as primeiras histórias de Guimarães Rosa, leia Samuel Ravet, leia Evandro. Bonito para mim é isso, entendeu? Não sei, é escrever bem, sei lá. Eu posso citar lá fora Hermann Brock, A Morte de Virgílio, são 400 páginas de pura prosa poética. A Morte de Virgílio, ele está contando a morte do poeta Virgílio, que está chegando no porto de Brundisi, na frota do imperador, e você ouve nitidamente aquela frota. Você imagina, 400 páginas... E sem falar do diálogo monumental que há entre César, o imperador, e Virgílio, que o Virgílio quer destruir os originais e o César não deixa. Então, sei lá, leia O Homem Sem Qualidade de Musil, é bonito. Nietzsche é um filósofo, para mim, escrevia bonito. Heidegger, para mim, não escrevia bonito. Schopenhauer escrevia bonito. Então, eu não sei o que quer dizer isso. Escrever... Sei lá. Acho que a questão da leitura é muita questão amorosa, né? Para mim é uma questão encantamento quase, também, né? Simbiótica, né? Vocês acham que isso tem a ver com autenticidade? A falta de autenticidade faz com que, de algum modo, né? Eu tenho textos que eu chamo performance,
onde eu faço o Kafka, o Nietzsche, assim, para você não fazer uma leitura acadêmica, fazer uma leitura a partir da comunhão de ferida. Eu intitulei Performance, isso nos livros, né? O texto acadêmico eu acho horroroso. Então, acho que isso, às vezes uma leitura onde você ganha corpo lendo aquele autor. Essa leitura acho que é a que vai ser. Você não quer que eu leia? Eu iria ler um texto bonito, para vocês entenderem que é texto bonito, que é o do Herberto Helder. Mas a gente está aqui para falar com vocês. Tá bom. Mas eu ia mostrar para vocês o que é texto bonito. Talvez se der tempo a gente vai. Já é consagrado, já morreu. Deixa eu fazer uma pergunta aqui da estreia para o Juliano. Do espaço da estranheza para o espaço da familiaridade que você fala, foi um acontecimento específico que fez a transição ou foi aos poucos? Aconteceu algo ou foi uma construção? Digamos, o seu RG, assim, existencial, como língua natal, fica, né? Mas você pode aprender uma língua estrangeira ao longo da vida, né? Então, por exemplo, um menino que aqueles meninos sem lugar na festa, sem lugar no colégio, né? Ele mais velho pode encontrar algo na altura do braço dele, né? E pôr para dentro, que seria o sucedâneo póstero. O peito materno seria essa coisa que você põe para dentro, toma, e ele te toma e você ganha corpo e eu, né? Eu chamo, Sloterdijk diz que é o caramelo constitutivo, né? Mas muitas vezes na origem você vem pelo desencontro, fica no desamparo, mas a hospitalidade pode acontecer no meio do caminho, assim como também, como o caso do Wilhelm e outros, você pode perder o chão, né? Você pode ter tido mãe, ter tido identificação com o mundo e perder no meio da viagem também, né? Então, no meu caso, tem essa transição de que vamos dizer que a hospitalidade, né, de certo sentido, eu pude abraçar algumas coisas. E esse ato de abraçar alguma coisa te dá uma duração mínima, que eu existia fora da duração. Essas poéticas do acontecer, essas poéticas são como você está aquele João Bobo de posto, né? Que você está sempre, como dizia o Macedônio Fernandes, recém venido, né? Então, nesse lugar, muitas coisas você não conhece. Tem um lado B disso aí, né? E eu sempre, então, acho que de uns 6 anos para cá, e muito que aconteceu me explicitou isso, além de acontecimentos que eu vou relatar, né? Foi a obra do Peter Sloterdijk, porque eu lia muito a filosofia do século XX, ela é fascinada por essa ideia do Ereignis, né? Vamos dizer, todos são filhotinhos muito do Heidegger, né? Na França, muito fascínio por essa questão digamos assim, do evento, né? O evento é o acontecimento do ser no ente. Mas o mundo, explicitar o mundo por dentro, ficou um pouco fora de moda. Então, o bonito eram os seres desassossegados, né? Os seres privados de interioridade, né? Então, os sossegados acabaram ficando esquecidos, está entendendo? Os seres sossegados são aqueles que têm mundo interior, entende? E mundo interior é encontro, então seria isso, entende? Você tem, de algum modo... Por exemplo, vou dar um exemplo para vocês, bem brincalhão, né? Que eu falo, para que colônia de férias você mandaria seu filho? É uma piadinha, né? Então, imagina, você tem uma colônia de férias, que o chefe é o vovô Winnicott, né? O vovô Winnicott está lá e o Bedel mora é o Bachelard, que tem uma barba branca, assim, de Papai Noel e tal. O Sloterdijk também, em certo sentido, está nesse sítio. Então, as crianças, quando terminam de brincar, vão fazer um sopão, né? Então, na cozinha, lá tem todos os tipos de legume e não tem tempo para fazer nem a receita prévia. Cada um vai descobrindo aquilo com o próprio gesto, né? E vai fazendo uma sopa que é dela, digamos, né? E depois não tem tempo para tomar a sopa, fica aquela bagunça gostosa e todo mundo vai, né? Eu era leitor da Fazenda do vovô Heidegger, né? Onde o Bedel é o Jacques Lacan, né? Nessa fazenda, a criança chega, quando vai brincar, a sopa já está pronta. E aí, quando você vai começar a tomar a sopa, toca um apito, para, né? Você se descobre existindo, para de tomar a sopa, toma aquele susto, né?
Aí você descobre que existe. Aí você é autêntico, como o Manuel falou, né? Você é visitado pelo estranho. Essa mesa seria, temos que falar da extimidade, né? A extimidade foi supervalorizada no século XX. Temos que pensar também poéticas da intimidade e da formação do eu, né? Isso que eu estou chamando, então, essa migração para a territorialização, né? Por exemplo, os deleuzianos falam tanto de desterritorialização. Não é bom desterritorialização, né? Quem que vai sustentar a posição do Artaud, né? Tem que ter uma territorialização com órgãos próprios. Isso que eu falei, de mantimentos que estão à altura do meu braço, que eu posso pôr para dentro. Isso seria o mundo, um sentido de hospitalidade, de amizade. Então, mais ou menos isso que seria atualizando essa poética aí, né? Porque acho que também ficar muito no exílio quase virou uma retórica. Tem escritores que, por exemplo, tem lacaniano que não sabe o que é a falha, e está lá com o charuto dele, não tem uma fala falhada, né? Tem uma retórica da ausência sem dor. Então, isso me incomoda, assim, todo tipo de retórica no século XX, né? Há uma expropriação gigantesca da experiência. As pessoas nem percebem isso. Evandro, você se expõe nas suas obras? A pergunta é: a escrita te salvou? Essa pergunta não veio para você especificamente, veio para os dois. Mas eu acho que vale para você também, e talvez depois o Juliano... A gente precisa fazer bem rápido agora, porque estamos chegando ao final mesmo. Se você pudesse falar isso, quer dizer, a escrita te salvou. Você já falou em algum momento sobre questões pessoais, assim, mas a escrita está entre aspas aqui, dando uma conotação talvez metafórica. Sim, ela me salvou sim, porque eu sou um fracassado, eu fracassei como profissional, fracassei como marido, fracassei como pai, como amante, fracassei como tudo. Um belo dia eu disse, só me resta a palavra, me apeguei à palavra, eu era um náufrago, e a palavra me salvou, de certa maneira. Não importa se é esse mundo irreal no qual o Juliano fala, mas foi o barquinho, foi o pedaço de tábua que me sobrou e eu agarrei com unhas e dentes. Então, a literatura me salvou, e uma maneira também de uma catarse, de você falar tudo que... todas as suas angústias, a sua vontade de se matar e de questionar Deus, etc., etc., eu jogo na literatura. Ela me salvou, sim. É o que me resta, é minha tábua total. Tem uma última pergunta aqui, que é uma pergunta para o Juliano, mas que termina falando do Juliano e do Evandro, que é a seguinte, eu vou ler porque ela é uma pergunta mais complexa aqui. Juliano foi apresentado como filósofo. Habermas diz que gente como Derrida e Hort queria terminar com a distinção entre filosofia e literatura. A distinção já era o que faz o filósofo, o que faz o escritor. E se a linguagem é a casa do ser, nesta diferença entre investigar o ser e lapidar a linguagem, ou seja, qual é a diferença entre investigar o ser e lapidar a linguagem, ou seja, entre Juliano e Evandro? No meu caso, eu começou em Habermas, Derrida e Hort e terminou em Juliano. Só um detalhe, Juliano, na hora que a gente levantar, vocês vão perceber quem é o ser pequeno que ele falou. Ele é grandão. Não, mas eu não sou assim habermasiano, né? Mas Habermas filósofo no sentido tradicional, né? Eu acho que isso que eu falei de misturar as coisas, a filosofia francesa começou tentando, e acho que hoje os Sloterdijk faz isso, né? E inclusive tem um sentido terapêutico também, como no meu caso da escrita tinha, né? Mas eu acho que a filosofia oficial, tradicional, acadêmica está longe disso, né? Inclusive é contrária a isso. Isso é mais como o meu caminho, né? Não é um caminho hegemônico assim. Embora tenha Nietzsche, é engraçado, né? Nietzsche, Kierkegaard, muitos escreveram a partir da singularidade, mas a academia não permite, né? Existe um discurso, uma retórica da singularidade, mas também que não pode se efetivar, sempre falar sobre, né? Mas, no meu caso, eu acho que a literatura pode ser pensante e a filosofia pode ser literária. Não só no sentido de escrever bem, mas como Dostoiévski dizia filósofo, né? Ele até falava, não, eu não conheço tanto filosofia, mas eu amo a filosofia. E o romance polifônico, né, era
colocar várias teses como personagens, né? Então, eu acredito numa filosofia desse tipo, como Nietzsche fez, né? Que você pode ler e experimentar, né, o verdadeiro com outros recursos, né? Eu acho o Evandro mais escritor e eu me sinto mais um animal, um transexual literário, né? Todos os concursos que eu mandei, nenhum nunca foi aceito, né? Porque eu estava sempre com um jumento, não tinha, era uma mula, que bicho era aquele, né? Então eu acredito concurso acadêmico, você disse, para entrar. Mesmo concurso literário, alguns eu mandava, mas o gênero não encaixa, né? Eu sei o que sofre uma pessoa sem gênero definido, né? Inclusive, essa virtude da minha coisa foi meu desastre profissional, também foi esse, que nunca puderam me identificar, né, profissionalmente. Se é psicanalista, não é? É escritor, não é? É filósofo, entende? Seria mais ou menos ser tudo isso simultaneamente. Então, isso é muito confuso. Mas é assim, entende? Então, eu posso dizer só uma frase, pelo meu conhecimento de literatura, que eu vivo em função disso, todo grande escritor é um grande pensador. Todo grande escritor. De Kafka, a Dante, a Shakespeare, a Dostoiévski, a Tolstói, a Guimarães Rosa e etc., a Drummond, a João Cabral de Melo Neto, todos grandes pensadores. E com essa lista que você acabou de fazer, você acabou de responder uma pergunta que eu achei que eu não ia conseguir fazer, quais eram, para você indicar 10 escritores da sua preferência. Você acabou de listar um pouquinho mais do que 10, então eu considero que a pessoa que fez a pergunta está plenamente satisfeita, assim como acho que todos nós estamos com a mesa que vocês nos proporcionaram, fechando aqui o Pauliceia Literária. Agradeço muito, Evandro, Juliano, sobretudo a presença de vocês. Agradeço à Associação dos Advogados de São Paulo pelo Pauliceia, por ter criado o Pauliceia, já que eu estou aqui, né, eu fui contratado como curador, então eu tenho a agradecer também à ASP por ter criado esse evento em 2013 e mantido esse evento em 2015, já estar assim em preparativos das próximas edições, para as quais eu espero que vocês estejam aí atentos e possam comparecer também. Tá bom? Então, muito obrigado a todos por esses dias todos aí de programação e até o próximo Pauliceia.